Olá, alunos do quinto ano do CIEC, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Daniele Bispo e vamos trabalhar juntos nesse terceiro bimestre de aulas, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre o gênero textual fábulas. Vamos começar então? Vamos lá. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida na tradição oral, estudos indicam que no Oriente, por volta lá do século V a.C., o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração em geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Quem não se lembra de ter ouvido, em algum momento, histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, por exemplo, o leão e o ratinho, e a raposa e as uvas, são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Quais são as principais características de uma fábula? A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais, que são os personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria e a astúcia. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história pode se desenrolar, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, através da fala, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, que é a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosas, que é um texto comum em parágrafos, ou pode ser também em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat dessas personagens. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Qual é a estrutura do gênero fábula? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, apresentamos ali as personagens e a situação. Depois, vamos desenvolvendo o texto de forma que as personagens interajam em torno dessa mesma situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. E as temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam, por exemplo. O leão, a força, não é isso? O leão representa a força. A coruja representa o quê? A sabedoria. E a raposa representa a astúcia. Agora, vamos ver um exemplo de texto que é uma fábula. É a história da rã e do touro, de Esopo, do autor Esopo. Vamos à nossa história então. A rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e de sua força. Então, ela decidiu inchar. Ela começou a inchar, fazendo um enorme esforço para tentar ficar tão grande como o touro, tão grande quanto ele. Perguntou ali às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam, não, nadinha.
A rã tornou a inchar, mais uma vez lá com força. Ainda assim, não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, tentou inchar e fez isso com tanta força, mas tanta força que, pum, acabou explodindo. Por culpa de quê? De tanta inveja. Qual é a moral da história? A inveja é uma forma de autossabotagem. Certo? O ensinamento dessa história, dessa fábula, é que a inveja provoca coisas ruins. É uma autossabotagem. Meus amores, nesse texto, vimos que as personagens, que são os animais, possuem características humanas. Tudo bem? Eles falam, se movimentam. A rã começou a conversar ali com as amigas de riacho, né? Possuem características humanas. Tem sentimentos, no caso aí, a inveja, certo? Nesse texto, por que ele é narrativo? Porque ele narra, ele conta uma história da rã que viu o touro e ficou com vontade de ficar do mesmo tamanho dele. Esse foi um texto de exemplo do nosso gênero fábula. Aqui terminamos a nossa primeira aula em vídeo, né? Nossa primeira aula do terceiro bimestre. Peço que vocês fiquem com Deus, se cuidem e a gente vai aguardar a direção da escola para essas nossas próximas aulas do terceiro bimestre, ok? Fiquem com Deus. Tchau!